Nessa aula, vamos aprender a usar as ferramentas de infográfico. Então, vou vir aqui em File, escolher a opção New. Eu vou colocar aqui o nome de infográfico. Escolher aqui o perfil de impressão. Eu quero aqui o formato A4, só que eu quero ele aqui na horizontal. E vou clicar aqui em OK. Então, tem aqui meu formato A4 para trabalhar. Agora, eu vou acessar aqui o roteiro. E aqui eu tenho as informações de gráfico que eu vou trabalhar. Cada uma dessas informações são interpretadas de modos diferentes. Então, eu tenho aqui o nível de porcentagem, com um total de 100%, dividindo aqui quais são as instituições principais que fazem financiamento e quanto por cento que elas fazem entre os 100% de financiamentos anuais. Na sequência aqui eu tenho uma relação de produto, porcentagem, ano. Então, são 3 valores. E esse último aqui é o nome de um prédio e a localização desse prédio, mas é uma informação, o nome do prédio e o tamanho desse prédio. Então, eu vou voltar aqui no Illustrator e eu vou começar fazendo pelo primeiro roteiro, que é um gráfico de porcentagem. Os gráficos de porcentagem você vai usar, no caso, o gráfico de pizza. Então, você vem aqui na ferramenta Gráfico, clica e segura, acessa aqui o gráfico de pizza, vem aqui na tela e desenha esse gráfico de pizza. Então, eu vou clicar aqui, arrastar, e fazer aqui o meu gráfico de pizza. Agora, eu venho aqui e acesso as informações. Então, eu tenho primeiro, FGTS, representa, selecionar ele novamente, que ele não veio, Ctrl C, Ctrl V. O FGTS representa 60%. O próximo aqui é o OGU, Ctrl V, e ele representa 27%. Na sequência, eu tenho aqui SBPE, que representa 10%. Aí eu tinha lá também PARFAR, que representa 2%. E SFI, se eu não me engano, que representa 1%. Na dúvida, só vou voltar no roteiro, confirmar. PARFAR 2, SFI 1%. Beleza. Volto aqui no Illustrator. E daí, quando eu quero gerar esse gráfico, a única coisa que eu preciso fazer é clicar aqui em Gerar. No caso, ele fez da seguinte forma. Foi representando do maior para o menor quantos por cento ele tem entre os 100%. Na verdade, não é isso que eu quero. Eu quero, então, fazer o seguinte, para corrigir esse meu gráfico. Eu clico nessa caixinha, daí eu troco a posição deles na tela, clico em Validar, e agora eu tenho o gráfico que eu quero. Essa última caixinha aqui que sobrou, Importar Data, ela traz um Excel para o teu software Illustrator. Então, se você quiser já pegar do Excel os dados, só vai lá no Excel e importa esses dados. Não é o caso aqui. Então, eu vou clicar aqui em Fechar, pegar o mouse preto e dar uma reposicionada, e eu tenho o primeiro gráfico. Para o segundo gráfico, eu vou precisar de um gráfico de linha. Então, eu pego aqui o gráfico de linha, vou vir aqui embaixo, clicar e arrastar, venho para o meu roteiro, e eu vou começar aqui, ó, pelo PIB, que em 2010, 2011, 2012. Então, eu vou escrever aqui primeiro nada. Na sequência, tenho aqui o PIB em 2010, 2011, 2012. Na sequência, eu tenho a opção da construção civil. Então, construção civil. Faltou o acento ali. Civil. Só corrigindo ali, aqui não tem acento, senão fica civil. Então, civil. Então, tá, PIB e construção civil. Contra os anos. Então, eu vou ver aqui. PIB em 2010 era 7,5, enquanto o outro é 6,2. Então, eu tenho aqui 7,5 contra 6,2. Na sequência, ele é 2,7 contra 3,1. Então, 2,7 contra 3,1. E menos meio contra 0,9. Então, menos 0,5 contra 0,9. Daí eu só preciso clicar aqui em Validar, e eu teoricamente teria os gráficos na tela. Só que acontece o seguinte, ele considerou essa coluna como também sendo a representação de uma categoria. Então, é a categoria vazio com os valores 10, 11 e 12. Por isso tem esse gráfico enorme, com as informações entre 2000 e 2500 e uma linha quase linear, que é 10, 11 e 12 que eu tenho nessa linha, e um objeto aqui vazio. O que eu preciso fazer para corrigir é dizer que esses valores são categorias. Para isso, eu tenho que pôr ele entre aspas.
Então, coloco aqui uma aspas final, aspas inicial. Aqui, aspas inicial, final, inicial e final. Se eu clicar agora em validar, agora está certinho. Construção civil contra o PIB, 2010, 11, 12, contra os valores. Posso clicar em fechar, pego o mouse preto para ir reposicionando aqui para diagramar melhor. Vou pegar o mouse de seleção em grupo, já que todo gráfico, na verdade, é um grupo de objetos, e vou aproximar esses valores daqui. E até vou aproveitar já e pegar esses valores aqui de cima e diagramar eles melhor. Pronto. Agora eu vou pegar aqui o último, que é o gráfico de coluna, e vou desenhar ele aqui na tela. Agora eu preciso adicionar essas informações. Então, a primeira informação é o nome de um prédio, que ele tem 828 metros, que é o maior prédio do mundo. Então, ele tem 828. Enquanto o segundo prédio, que é o maior do Brasil, tem 170. O terceiro prédio tem 165. 165. O último prédio tem 164. Clico aqui em validar e eu vou ter o seguinte, ó, o nome dos prédios vezes a altura deles. Se eu clicar aqui em inverter e clicar em validar, eu tenho aqui embaixo ó, o nome dos prédios vezes a altura dele. Então, dependendo de como você colocar os dados, você tem opções diferentes de diagramação. Vai ser muito relativo ao que você precisa. Nesse caso, eu prefiro eles assim. Então, eu vou clicar aqui em fechar, pegar aqui o mouse seleção em grupo, trazer o nome dos predinhos aqui para dentro, pegar o mouse preto e trazer ele aqui um pouquinho para a direita. Pegar até a ferramenta de escala e dar uma melhorada aqui na escala dele. Pegar esse aqui também, dar uma corrigidinha na escala. E eu já tenho aqui todos os gráficos. Então, na próxima videoaula, a gente vai aprender como alterar a aparência desse gráfico.